Viltrumitas, a raça mais forte de todo o universo. Super força, invulnerabilidade, super velocidade e a capacidade de basicamente se regenerar de qualquer golpe letal. Em todo o universo, eles com certeza são aquilo que mais chega perto de ser. Mas se eu disser pra você que personagens de desenhos animados que você assistia quando criança têm a capacidade de pegar de porrada um Viltrumita, você acredita em mim? Se não, foda-se, eu vou provar aqui agora. Eu separei de uma forma específica. Eu vou focar ao máximo personagens que sejam os protagonistas de suas obras e que tem algumas limitações de poder. Por exemplo, a gente vai considerar que tem Toon Force. Porque, porra, a gente pega o Pernalonga. É óbvio que o Pernalonga vai encher de porrada o Trag. O Máscara, então, meu Deus do céu. Então, são personagens que não extrapola também. E eu sempre vou focar nos protagonistas. Apesar de que de vez em quando eu posso fazer uma menção honrosa a algum personagem que não tem como ignorar. Mas vamos começar a lista aí. Irado! O primeiro, como um personagem de cartoon, que provavelmente é o que passa na cabeça de qualquer ser humano são, quando fala em alguém que poderia vencer um Viltrumita, é Ben 10. Eu preciso elaborar muito sobre o Ben 10, o ser com um relógio que literalmente deixa ele virtualmente imortal, porque, né, explodiu o Big Bang na cara do moleque, ele saiu vivo, e que ele tem um alien para cada situação existente na existência. Ele tem mais de 1 milhão de alienígenas que podem adaptar ele para qualquer cenário. Então a gente não precisa nem apelar para um Alien X da vida. Ele pode simplesmente virar um atômico e, sei lá, dar câncer pro cara. E tipo, mano, eu considerei o atômico, mas não precisa nem ir muito longe. Pesky Dust, essa fadinha aqui, sim, essa fadinha aqui, sola qualquer Viltrumita. Porque se você ver o poder dessa merda, você vai me entender. Aqui, ó, eu estou lendo a wiki, uma wiki de Ben 10. Se achar ruim, não reclama comigo, reclama com os caras. Um dos poderes dessa fada gay é o oneirosinese, uma coisa assim. Basicamente, ter o poder de manipular e controlar os sonhos do oponente. Pode fazer com que o que acontece no sonho se transforme em realidade, inclusive a morte da vítima. E não só isso, como pode forçar e extrair facilmente qualquer informação da pessoa. Aí você pensa, ah não, beleza, mas tem que esperar a pessoa dormir, né? Pá, não é tão fácil assim. O segundo poder dessa merda é um pó mágico que faz qualquer pessoa dormir. Tá me entendendo? Não tem. Não tem. Ele joga um pó na cara de qualquer pessoa. A pessoa dorme, ele nem entra no sono da pessoa e fala, não, essa pessoa aqui vai morrer caindo de um lugar alto. E ela morre. O segundo personagem dessa lista pode parecer um pouco inesperado. Steven Universo. Sim, sim. O gordo mamon. O protagonista do desenho de uma lésbica entrando na buceta da outra. Ele mesmo. O cara que todo mundo fala que é o gordo chorão. Brocaria um Viltrumita na porrada. E eu vou provar. Se você assistiu o Steven Universe inteiro, você sabe que o poder do Steven não é só chorar e discurso no Jutsu. Esse moleque, conforme vai passando o desenho, até chegar em Steven Universe futuro, ele arranja tanto poder diferente que chega a ser ridículo. Vamos começar. Primeiro, o escudo, o primeiro poder que ele descobre que tem. Beleza. Esse escudo tanca pra caramba. É um ótimo suporte. Ele pode fazer bolhas também. E ele pode mudar a forma. Por exemplo, fazendo
manoplas com as bolhas. E o bagulho realmente tanca, tá ligado? Pô, ele tancou tiros de uma nave alienígena direto nele, isso na primeira temporada, tá ligado? Imagine ele hoje, que é canonicamente mais resistente. Ainda mais esses hexágonos que ele faz, por exemplo, na luta contra a Jasper. Então ele já tem uma defesa. Mas é agora que as coisas começam a ficar um pouco ridículas. Porque ele pode mudar de forma. E no meio dessa mudança de forma também tem uma mudança de idade. Então ele pode se envelhecer ou se rejuvenescer. E ao mesmo tempo que ele pode mudar a forma, tipo, ficando bombado ou transformando o corpo dele em gatinhos. Beleza. Aí ele tem um poderzinho assim, bem suave também, que é voar. Assim, é caso que ele flutua. Ele pode alterar como a gravidade afeta o corpo dele, fazendo com que um pulo dele ele vá muito alto. Por exemplo, no episódio que ele desperta esse poder, ele alcança um avião com um pulo, que não foi nenhum pulo forte. Ele pulou porque ele tava feliz, porque ele ia ganhar rosquinha de graça, e o moleque alcançou um avião. Simples assim. E ele também desacelera a queda dele. Então ele não morre de queda, por exemplo. Você pode tacar ele, sei lá, do espaço pra terra, ele só desacelera e tamo junto. E agora, um dos poderes que eu considero quebrado dele, que é... ele pode criar vida senciente, do nada, usando qualquer fluido do corpo dele. Sangue, saliva, lágrima. Ele cria vida. Pronto, acabou. Ele cria, por exemplo, no episódio que ele descobre que ele tem isso, ele tá comendo melancia com o pai dele. Eles estão cuspindo a semente um no outro. Eles cospem um monte de semente. Cada uma daquelas sementes vira um melancia Steven, com consciência, forte o suficiente pra conseguir mobilizar as gems. E não só isso, quando o Steven manda todos eles embora, a gente descobre alguns episódios depois que eles todos se instalam numa ilha e eles vivem em sociedade. Eles têm estátuas, eles tocam música, os bichos criaram uma sociedade, eles têm cultura. O cara criou vida senciente, comendo melancia, irmão. E esse poder, ele também varia de uma outra coisa, que é, ele pode curar qualquer coisa com os fluidos do corpo dele, sangue, lágrima, saliva. Ele curou a miopia da Connie, ele curou a perna quebrada do pai dele, ele já se curou no filme Steven vs Futuro, o nariz dele tá sangrando, quando ele recupera os poderes, pá, curei. Ou seja, ele cura qualquer pessoa ao redor dele, e a ele mesmo. E esse poder de cura, ele extrapola, por quê? Tem um episódio em que o Lars literalmente morre. Toma spoiler. E o Steven simplesmente ressuscita o cara. Ele chora em cima do cara, o cara ressuscita. E aparentemente o leão rosa que o Steven tem é um leão que morreu e a mãe dele trouxe de volta. E algumas coisas que esse leão faz são, por exemplo, caminhar por cima da água, poder criar um portal da terra pra lua. E grito sônico. Falando em grito sônico, Steven também tem grito sônico. Ele racha a parede, ele racha gems inteiras com grito. Ele também tem super força. No filme, ele tá sem os poderes, o poder dele tá falhando. E mesmo assim, ele quase levanta essa broca gigantesca no braço. O bagulho também na montanha, ele quase arrancou no braço. Esse moleque, ele é completamente ridículo. E pior ainda, quando ele fica rosa, que todos esses poderes que eu acabei de citar são ampliados. Por exemplo, antes ele só flutuava, agora ele voa. E ninguém pode refutar que ele tá voando, porque o moleque tá literalmente fazendo curva no ar na cena. Ele simplesmente é completamente ridículo. Sem contar a parte do poder dele ser um telepata. Ele pode entrar no sonho de alguém quando a pessoa tá dormindo. Ele pode transmitir os próprios sonhos numa TV, o que dá pra ele uma tecnopatia também, além de tudo. Ele pode conversar com as pessoas telepaticamente. E o mais quebrado, ele pode possuir pessoas. Tem um episódio em que ele possui o Lars acidentalmente quando ele foi dormir. Ele pensou no Lars quando ele tava indo dormir. Pá, ele acordou no corpo do cara. Ele simplesmente possuiu o cara e tamo junto. E ele pode fazer isso com as criaturas sencientes que ele cria. E não tem range. Assim, se tiver um range máximo que ele alcança, é muito grande. Porque ele tá em outro lado do universo e ele possui uma melancia que tá na Terra. Então assim, você pode até querer argumentar que talvez o Steven sozinho não tanque um Viltrumita. Mas que ele seria um suporte desgraçado contra o Viltrumita, ele seria. Porque ele dá um... Tipo, o Viltrumita dá um ataque fatal em alguém. Não tá mais fatal. Ah, o Viltrumita vai dar um puta do ataque fudido. Escudo. Tipo como a Eve faz. Ah, o cara... Ah, eu esqueci de comentar também que o Steven tem super velocidade. Não uma
baita velocidade, mas ele é rápido. Tipo, as coisas com câmera lenta no ponto de vista dele. Já é uma coisa legal aí. Já dá um tempo de reação pro moleque. Então, assim, completamente ridículo, escroto, o moleque é forte. E é aquilo. Esse desenho, os vilões desse desenho tinham que agradecer todos os dias desse moleque ser pacifista. Porque se ele fosse ruim, tava todo mundo ferrado. Tá, o nosso próximo personagem que conseguiria vencer um Viltrumita, ele chega a ser ridículo. Mutante Rex. Aqui estamos falando da Elite, tá? E não é o Rex normal, apesar de que o Rex por padrão já é pica. Já fez mais que o Mark da primeira e segunda temporada. Mas estamos falando aqui do Rex do final da série. Fim de jogo parte 1 e 2. Especificamente ele. Que aqui perdem as estribeiras, assim. Porque eu vou dar um spoiler de toda a história de Mutante Rex aqui. Se você não quer receber, pode pular. Mas, basicamente, existiu o consórcio, que era um bando de burguês, um bando de bilionário, que queria ser Deus. Então eles financiaram uma pesquisa para criar os nanites e metananites, que eram nanites especiais, para que eles tivessem o controle sobre algo que eles chamam de o Código de Deus. Que é basicamente, eles criaram essa tecnologia inteira para poder controlar gravidade, matéria, antimatéria, espaço e tempo, energia, elementos da natureza e tecnologia. Tá bom pra você? E basicamente o plot final da série é que os pais e irmão do Rex, que eram cientistas-chefes nesse projeto, perceberam que ia dar merda isso daí, ocasionaram o acidente que explodiu a fábrica que estavam fazendo isso e espalhou nanites pelo mundo inteiro, e colocaram o nanite ômega no Rex e fizeram com que os metananites respondessem e obedecessem apenas ao Rex. Então no final da série ele tem acesso aos metananites e ele vira um deus, simples assim. O Rex controla tudo aquilo que eu citei, e é isso. O final da série é literalmente ele decidindo usar o poder para literalmente mudar o DNA de todo mundo no planeta para que os nanites não afetassem mais ninguém, né? Porque tinha gente que tinha se transformado com os nanites, etc. E depois ele abandona esse poder, né? Talvez tivesse mais coisa, ia ter mais coisa, o desenho foi cancelado. Mas, no geral, é isso aí. Agora, imagine um Viltrumita tenta peitar o Rex nesse dia aí. Não existe conversa, não existe cenário em que tem a mínima possibilidade de cantar esse moleque. O cara controla espaço, tempo e etc, tá ligado? Sem contar que, de acordo com... De novo, isso aqui é o wiki de fã. Eu não reclamo comigo, reclamo com eles. Mas o Mutante Rex tem um crossover com o Ben 10. E no crossover, o vilão do filme, o Alpha, que ele é basicamente um nanite inteligente, né? Ele é um nanite Alpha, daqui, né? O Rex tem o Ômega, tá? E uma coisa que o Alpha faz é copiar o Omnitrix pra ele e começar a se transformar em alienígena. Teoricamente, na teoria, o Rex também poderia criar um Omnitrix, tá? Toma essa aí. Eu não sei até que ponto isso pode ser considerado possível mesmo, mas considerando, né, que o Alpha e o Rex são quase a mesma coisa, não é absurdo você pensar que é mesmo. É mesmo. Tá, agora saindo um pouco do catálogo da Cartoon Network, para finalizar a lista, vamos pro catálogo da Disney, para ver nossa última protagonista, pelo menos nesse vídeo, capaz de vencer um Viltrumita. Em Del House, Luis Noceda, que aqui vai ser um caso parecido com o que foi do Rex, que vamos considerar o último episódio, porque aparentemente os autores de desenhos animados adoram transformar os seus protagonistas em deuses no último episódio. Então vamos lá. Basicamente, primeiro, para vocês conseguirem entender o quão forte ela tá aqui, você precisa entender que essa aqui é a luz com o poder do Titã. Aí você pergunta, Titã? Que Titã? Isso aqui, basicamente, as Ilhas Escaldadas, que é onde se passa todo o desenho, uma outra dimensão completamente mágica que existe em paralelo ao nosso mundo. É um cadáver de um ser gigantesco, extremamente poderoso, de uma raça de seres completamente absurdos de fortes, que foram exterminados e mortos por uma outra raça das estrelas que viu os cabas e ficou com medo, porque os cabas eram fortes. Os caras só estavam de boa no planetinha e encheram o saco deles. Então, basicamente, o nosso humano aqui morreu. E
todos os seres vivos que vivem nas Ilhas Escaldadas, basicamente com o tempo, tiveram uma evolução que todo mundo virou capaz de usar magia ali. E todas as magias e tudo que é mágico nesse lugar inteiro é por causa desse cadáver semi-morto. Sim, semi-morto. Ele tá meio que vivo ainda. E basicamente todas as magias que você vê no desenho inteiro se baseiam nesse bicho, que inclusive é extremamente gente boa. Olha ele, que bonitinho. E no final da série, a Luz, alert spoiler, ela morre e ela se encontra diretamente com o ADM do server. E ele simplesmente lança o papo com ela, fala que ela é gente fina, fala que ele é fã da Ada, fala obrigado por ter cuidado do filho dele, que é o King. Eu acho que eu pulei esse detalhe da história, mas é o filho dele. E basicamente, ele forma essa aura, vira esse bicho gigante e dá todos os poderes pra Luz deitar o vilão final na porrada. Vilão esse que tinha meio que possuído o cadáver do brother. Complexo isso daí. E basicamente aqui a Luz pode usar qualquer magia que existe dentro do desenho. Se, sei lá, mano, se algum dia algum corno conseguir parar o tempo, ela provavelmente consegue parar o tempo também. E viagem no tempo é possível nesse desenho. Literalmente um dos plots deles é paradoxo. Então assim, não é um pouco absurdo pensar nisso. Então ela pode fazer qualquer magia que a gente viu durante o desenho inteiro. Simples assim. Ela é a feiticeira escarlate, o Doutor Estranho. Eu só acho que um Viltrumita apanharia pra isso. Tá, esse vídeo já tá ficando meio longo. Eu comentei quantos personagens? 4 personagens? Porra, o vídeo ficou com 20 minutos com 4 personagens. Foco. Se vocês gostaram do vídeo e quiserem uma parte 2, comenta. Se vocês querem ver mais personagens que eu acredito que venceriam um Viltrumita. Se vocês tiverem ideias de personagens que vocês acreditam que também venceriam Viltrumitas, seja por uma dificuldade ou numa extrema facilidade, comentem aí que eu posso trazer uma parte 2 para esse vídeo. Eu tenho alguns em mente. Talvez eu faça a parte 2 só de vontade mesmo de falar de alguém que bate no Viltrumita. Mas bom, tchau.